Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no canal do YouTube da CBG. Hoje falaremos sobre doença de Batten, mais especificamente sobre o nosso Super Francisquinho, superando a CLN2, nome dado à forma mais comum de um grupo de transtornos chamados lipofucinose seroides neuronais. Para esse episódio, convidamos a doutora Juliana Pastana e o Bruno Marinho e Patrícia, que são os pais, né, do Super Francisquinho, e em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CBG, damos as boas-vindas e agradecemos a vocês por estarem aqui ajudando na conscientização e divulgação de informações sobre a doença de Batten. Essa live tem como propósito transformar a história da família Francisquinho em uma semente de esperança para outras jornadas de superação das doenças de Batten, além de apresentar os benefícios de equipes multidisciplinares no processo de recuperação de pacientes, para além do acesso ao tratamento. Vamos nos unir ao Super Francisquinho na luta pela vida. Nos próximos dias, realizaremos uma sequência de lives com debates acerca dos caminhos para a superação da CLN2 por diferentes ângulos, envolvendo profissionais desta equipe multidisciplinar que o acompanha e apoia o Super Francisquinho nessa jornada de superação da CLN2, ok? Aproveita para se inscrever aqui no canal da CBG, clica aí nesse botãozinho vermelho, inscrever-se e fique por dentro dos próximos eventos junto com a gente. Para darmos início às apresentações, convidamos a doutora Juliana Pastana, ela que é graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Pará, pediatra formada pelo Programa de Residência Médica de Pediatria da Universidade Federal do Pará, área de atuação em Neurologia Pediátrica pelo Hospital Universitário de Brasília, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e professora do curso de Medicina da CESUPA. Muito bem-vinda, doutora Juliana, que prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, é uma honra falar com vocês sobre esse tema tão importante e ajudar tantas famílias. Maravilha! E nossos próximos convidados, né, são os pais do nosso Super Francisquinho, Bruno Marinho e Patrícia, que moram em Breves, na ilha de Marajó, no Pará, né, que estão conectados com a gente, são tão importantes nessa luta da superação da CLN2 no nosso país. Bem-vindos, meus queridos! Está sem áudio, Bruno. Opa! Dá para ouvir? Está ouvindo? Está ouvindo? Sim. Oi, tudo bom, Ana, Patrícia, Juliana? Então, gente, para mim, eu sou Ana Benício, a fundadora da Ubuntu 3 Inteligência Criativa, e para mim é uma honra estar com vocês nesse projeto que nasceu aí do coração da Patrícia, né, do Bruno, e a gente teve a honra, né, de, junto com a doutora Mônica, a CBG, transformar num projeto e, de fato, fazer com que essa trajetória tão linda da família Super Francisquinho, né, seja, de fato, essa sementinha de esperança para tantos paizinhos e mãezinhos aí no nosso país. Né, e que, de fato, a gente consiga escrever uma nova história, né, um novo capítulo aí na história da saúde pública no nosso país. Né? Vamos começar o nosso bate-papo. A primeira pergunta vai para a doutora Juliana. Doutora Juliana, para quem está nos assistindo agora e ouvindo a gente falar sobre CLN2, né, explica um pouquinho o que é CLN2. Certo. CLN2 é uma sigla, né, para falar sobre a lipofucinose seroide neuronal tipo 2. Ela também é conhecida como doença de Batten, e ela é uma doença de depósito lisossômico. Então, é uma condição ultra rara, e o quadro clínico ele é decorrente da deficiência de uma enzima chamada tripeptidilpeptidase 1.
A atividade deficiente dessa enzima, ela causa o acúmulo intracelular de lipopigmentos em diferentes tecidos, e isso produz sintomas que incluem especialmente perda neuronal, atraso no desenvolvimento, tanto da linguagem, posteriormente pode levar a uma regressão também motora, a epilepsia, alteração da coordenação e o que a gente chama de amaurose progressiva, que é a cegueira. Se não diagnosticada e tratada precocemente, geralmente existe um óbito, né, entre 6 a 15 anos de idade. Perfeito. Doutora Juliana, CLN2 é uma doença hereditária? Bom, a doença, ela ocorre pela presença de variantes patogênicas. Variantes é o que a gente chamaria antigamente de mutações no gene TPP1. E, portanto, ela é considerada uma doença genética, que pode ser, sim, hereditária, né? A presença da variação em um gene paterno e materno. Mas também podem ocorrer, numa dessas situações, o que a gente chama de variantes de novo, né? Então, um dos pais pode não ter essa alteração, mas durante a formação, né, da criança vir a ter esse desenvolvimento dessa variante patogênica. Doutora, a CLN2, ela já começa a se manifestar logo após o nascimento? Como é que funciona a evolução dessa doença, né? Certo. Geralmente, as crianças afetadas pela forma clássica, né, também chamada de infantil tardia, elas não têm nenhum sintoma ao nascimento, tá? Ou nos primeiros meses de vida, e desenvolvem-se normalmente até os 2, 4 anos de idade. O que a gente normalmente identifica no começo é um atraso de linguagem, que pode ser bem frequente, seguido por início súbito de convulsões e um rápido declínio na função psicomotora. E, como eu mencionei, levando a óbito na adolescência. Então, na forma infantil clássica, né, a forma infantil tardia ou clássica, esses sintomas não estão presentes ao nascimento. Sim. Mas é importante mencionar que a criança já nasce com a doença, né? Ela vai desenvolver ao longo da vida, manifestar as características. Perfeito, doutora Juliana. E no caso do Francisquinho, que a senhora acompanhou, né? Conta pra gente como foi, né, a identificação desses primeiros sinais, né? E montar esse quadro diagnóstico. Certo. Então, o Francisquinho, ele começou o quadro clínico diferentemente de outras crianças. A primeira coisa que foi observada não foi o atraso da linguagem pelos pais, né? Foram as crises epilépticas, também chamadas de convulsões, né? E a partir de então que foi observado, né, o atraso, a regressão da linguagem, né? Ele era uma criança que falava super bem, tinha uma ótima comunicação verbal, e aí acabou regredindo essa linguagem, e posteriormente ele começou a apresentar também alguns sinais de alteração visual, apesar de que ele inicialmente não tinha a perda visual, né? Posteriormente ele acabou apresentando a perda da função motora, e quando realizou a ressonância de encéfalo, já tinha sinais de atrofia cerebelar, e o eletroencefalograma, o primeiro, não tinha alterações, mas à medida que o quadro foi evoluindo, já demonstrou as alterações compatíveis com a patologia. Perfeito. E agora eu vou chamar a Bruna e Patrícia aqui para a gente conversar com a doutora e lembrar, Bruno e Patrícia, quanto tempo levou o diagnóstico? Como é que foi o outro lado aí dessa jornada, né, para de fato conseguir chegar a esse diagnóstico de CLN2? Contem um pouquinho para a gente. Bom, o diagnóstico ele demorou cerca de 9 a 10 meses. Né? Foi um período de angústia. Inicialmente ele foi diagnosticado como epilético, né? E aí a doutora Juliana tentou alguns ajustes medicamentosos, até que chegou um ponto que um determinado anticonvulsivante até estabilizou ele. E aí a gente pensou que estava tudo bem, mas ele já tinha feito o exame do painel genético, e aí quando aconteceu, né, saiu o diagnóstico e foi aquela bomba, né, na nossa vida. E lembro que a doutora Juliana me ligou para falar, né, sobre a doença, e no meio da conversa
não teve como conter assim a emoção, né, a tristeza. Eu lembro que ela me explicou chorando o que era a doença, né? E a partir dali a gente começou, né, uma batalha muito grande para entender o que estava acontecendo primeiro, né? Para a gente conhecer, tentar conhecer a doença, aceitar, que é uma situação muito difícil, aceitar o diagnóstico, porque naquele momento do diagnóstico o Francisco estava bem, né? Ele tinha estabilizado, ele tinha parado de convulsionar, ele tinha estabilizado a parte motora, e a gente não conseguia nem acreditar que aquilo estava sendo verdade, né? Mas, com o passar do tempo, a doença foi avançando, foi se desenvolvendo, e a gente foi obrigado a aceitar aquilo mesmo, né? Não tinha opção, e a gente entrou de cabeça para lutar pelo tratamento, né? Em busca da medicação, para que a gente pudesse tratar o Francisco. E essa semana até mesmo eu comentava, né, que além do diagnóstico de CLN, para gente que já tira nosso chão, né, porque para mim foi muito difícil, eu falo por mim, porque eu não fiz só pedi que fizesse só um exame no Francisco, eu fiz 3, para poder ter a certeza que seria isso mesmo que meu filho tinha, né, e assim, além do diagnóstico, gente, o acesso à medicação é humilhante, tu saber, né, porque tu vai em busca de saber o que é a doença, e depois que a gente descobre o que é a doença, e saber que existe uma medicação, onde essa medicação, gente, é todo um transtorno, é todo assim, eu sempre falo assim, é toda uma angústia, até a gente ter o acesso, porque não é só o diagnóstico, né, a humilhação que a gente passa quanto família, né, é tu ter que acompanhar todo o traslado, até tu conseguir essa medicação, gente, eu falo assim que é uma via sacra. Eu me sinto quanto Maria para conseguir isso, até a gente ter conseguido essa medicação. E já, inclusive, Patrícia e Bruno, a gente vai falar sobre o momento que a gente vive atualmente, né? Conseguimos passar por uma luta grande aí na incorporação dessa medicação, né, ao SUS, que é uma medicação de alto custo, né? E agora a gente vive uma segunda jornada de luta aí para que a gente consiga atualizar o protocolo de acesso, né, a essa medicação com critérios de inclusão e exclusão justos, né, que façam jus aí e deem acesso a essa medicação aos pacientes que precisam, né? Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso também. Mas voltando aqui para a doutora Juliana, como é feito esse diagnóstico? A Patrícia acabou de falar, né? Eu precisei quis fazer 3 exames, né? Mas que exames são esses, né? Como que funciona para que os paizinhos e mãezinhas aí que estejam passando por situações possam, né, também conversar com seus médicos, né, sobre esses exames, tá bom? Sim. Inicialmente, o diagnóstico vai envolver a correlação dos dados clínicos, ou seja, aquilo que eu falei no começo, né? A queixa de convulsões, atraso, regressão da linguagem, a perda visual progressiva. Então, o médico vai pensar em lipofucinose, né? Vai pensar em um grupo de doenças que possa ter um caráter de evolução com regressão, né? Com neurodegeneração, e aí vão ser solicitados métodos bioquímicos, né, esses que foram os que a Patrícia mencionou, né, que ela pediu para que fossem realizados, né, e confirmados mais 2 vezes. Então, esses métodos bioquímicos, eles servem para verificar se há redução ou ausência da atividade da enzima tripeptidilpeptidase, que podem ser tanto em fibroblastos, leucócitos ou em sangue impregnado em papel filtro. Só que essa alteração enzimática, ela não é suficiente. A gente associa com a presença das variantes patogênicas no gene TTP1, né, que é da CLN2. Certo. Doutora, conta um pouquinho para a gente, agora eu acho que vamos envolver os 3, né? Todos nós. Depois do diagnóstico, né? Tive o diagnóstico. Clinicamente,
né, como é feito esse acompanhamento, e eles também vão falar um pouquinho da jornada em busca, né, do tratamento, tá bom? Mas aí a gente vai fazer essas duas perspectivas, né, do que é possível ser feito clinicamente e do que é possível ser feito em termos de acesso ao tratamento. Pode ser? Pode ser. Tá. Eu já posso começar a falar sobre... Pode, por favor. Bom, com relação ao tratamento, eu acho que a primeira... Faz parte do tratamento um diagnóstico pensado precocemente, tá? O único tratamento disponível no mundo até o momento, hoje, né, 12 de novembro de 2022, é o tratamento com a reposição enzimática, tá? Então, essa medicação chama-se alfa-serliponase, tá? Essa medicação, ela é feita via intracérebro ventricular, então exige a participação de um neurocirurgião para implantar esse dispositivo para poder fazer a medicação, mas é um procedimento neurocirúrgico dentro da neurocirurgia que é feito em vários locais, porque é um procedimento dentro da neurocirurgia completamente corriqueiro, assim, dentro da especialidade, tá? Então, quando nós temos a associação desse tratamento medicamentoso com a participação de uma equipe multidisciplinar para trabalhar na reabilitação, é possível retardar a evolução do quadro clínico, principalmente a parte da linguagem e da motricidade. Então, quando você pensa no paciente como um todo, não só a parte da medicação, mas a parte da reabilitação, a gente consegue dar uma excelente qualidade de vida para o paciente, né? Perfeito. Mas conta um pouquinho, Bruno e Patrícia, né? O acesso ao tratamento não é muito fácil. E aí, nesse meio do caminho, até a gente chegar à reposição enzimática, a doença vai deixando sequelas, né? Então, conta um pouquinho como é que foi com relação ao Francisquinho, né? Quanto tempo do diagnóstico ao tratamento, como essa equipe multidisciplinar atuou, né? Como é que foi para vocês esse momento, né, da jornada do Francisquinho? Bom, foi exatamente um ano, né? O diagnóstico dele foi em agosto de 2020 e a gente só conseguiu ter acesso à medicação tendo a primeira infusão em agosto de 2021. Então, foi um ano aí de batalha, né, atrás da medicação. Por ser uma doença rara, a medicação ela é de alto custo, né, e aí a gente precisou judicializar para poder ter acesso à medicação e, infelizmente, é um processo muito, muito lento, muito árduo, moroso, e a doença, infelizmente, não é. Muito pelo contrário, ela é extremamente rápida, devastadora, né? Quando ela tem um momento em que ela avança com uma força assim absurda, levando tudo que a criança tem. Mas, como a doutora Juliana falou, a parte de reabilitação multidisciplinar ela é fundamental para tentar ao máximo diminuir essas perdas, né? Então, o Francisco ele fez fisioterapia, ele fez fonoaudiologia, terapia ocupacional. A gente sempre ela conscientizou muito a gente da importância e a gente deu total importância para isso e entendeu que era 50% do tratamento, né? A medicação ela é fundamental, mas só ela não vai conseguir recuperar tudo que a criança possa ter perdido, né? Tanto da parte motora quanto da parte da linguagem. Então, a gente sempre deu muita importância para isso e sempre correu atrás, mesmo nos momentos difíceis em que ele podia estar um pouco mais debilitado, a gente sempre fez um esforço muito grande para colocar ele nesses ambientes e sempre tendo contato com esses profissionais e, graças a Deus, também encaminhou excelentes profissionais para o caminho que vocês vão conhecer ao longo da semana aí, né? E queria só dizer uma coisa,
que essa ideia, esse nosso projeto, ele não é para dizer que tudo que a gente fez é certo, não é para mostrar um caminho que, olha, isso é, se você tem uma criança com CLN2, é só você fazer isso que vai dar certo. Não, a gente nossa experiência. Experiências para falar dos erros, para falar dos acertos, para falar de cada dificuldade e como a gente tentou superar cada dificuldade, errando, acertando, e é dessa forma que a gente vai tentar passar essa experiência com cada profissional que ajudou a gente nesse caminho, que atendeu o Francisco. Só colocando aqui também em relação ao projeto, né, quando ele começou a ser idealizado, o porquê que é a nossa experiência, porque, assim, falar da doença em si, a parte teórica, os médicos sabem até demais, né, nem pensa até, mas, assim, a experiência, ela é dia a dia, e essa experiência, ela é muito familiar. Então, assim, quando foi criada entre eu e o Bruno essa ideia de se criar um projeto para a gente mostrar, né, nossa experiência quanto pai, quanto mãe, com o Francisco, não é para, como o Bruno falou, direcionar, que você vai, olha, você vai ter o diagnóstico, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não, gente. É mostrar como foi a nossa trajetória. A Juliana, a doutora Juliana deve saber como qualquer pessoa, como foi, né, o nosso norte. Nós éramos só no mundo, porque, assim, era uma coisa muito escassa, informações escassas, onde nós íamos à busca. Eu lembro, assim, que quando a gente se reunia, cada um sabia e a gente socializava, né, nossas experiências. Então, assim, são essas experiências que hoje, a partir de hoje, nós estamos, né, compartilhando, não só teórica, mas a prática com as famílias, né, que não, a gente quer que não tenha, né, os próximos diagnósticos, mas se vier, as famílias possam ter esse acesso à experiência própria, né, da família, até ao tratamento e com o tratamento. Perfeito. Só uma coisa que estava lembrando aqui, principalmente o que não pode a gente colocar isso como uma receita de bolo, porque tem muitas situações que cada criança inicia o tratamento em um determinado estágio, né? Se a criança, se a doença avançou pouco, o tratamento vai ser de uma forma. Se a doença avançou muito, o tratamento ele vai ser de outra forma, a reabilitação vai ter uma outra visão. O Francisco, infelizmente, ele foi bastante afetado pela doença, mas a gente conseguiu ter uma abordagem de tentativas, acertos, mas graças a Deus a gente mais acertou do que errou, mas tiveram também muitos erros. E é essa experiência que a gente quer passar para cada pai, para cada mãe, né, para cada familiar que luta contra a CLN. E é isso. Assim, a gente quer mostrar, sabe, também para famílias, né, alguns medos, né, que a gente quebrou. A gente quer mostrar, assim, que muitos bloqueios, a gente teve muitos bloqueios, a gente quer passar toda a nossa experiência, que muitas coisas na vida da criança com diagnóstico, né, ao final da vida, são essas experiências que a gente quer passar, porque é como o Bruno falou, gente, não é uma receita de bolo, mas se eu puder passar minha experiência e se puder ajudar, somar, com certeza, nossa, para mim vai me deixar muito feliz, porque o que o meu filho passou, eu não quero jamais que outras crianças possam passar. Então, assim, se for válido, que uma outra família possa utilizar, que não deixe chegar ao estágio que o Francisco chegou, porque nós, né, como a gente coloca, né, Juliana, era uma coisa muito nova, né, muito escassa, e nós acabamos chegando num estágio muito, muito doloroso, por muitos bloqueios que, quanto família, tivemos. Então, essa experiência no decorrer das lives nós vamos colocar. Perfeito. E como essa experiência, infelizmente, ainda não está nos livros, nós vamos registrar aqui no audiovisual. Vai ser o nosso livro audiovisual, né? A nossa vida real, tá? Para todos vocês. Doutora Juliana, mais uma pergunta, né? Os danos causados pela doença, infelizmente, no caso do Francisquinho, foi 1 ano, né? Esperando aí o acesso ao tratamento. Eles podem ser revertidos? Conta para a gente
e fala um pouquinho também do Francisquinho, como é que está sendo. Eu acho que o mais importante é quando a gente fala sobre uma doença neurodegenerativa, né, como é o caso da lipofuscinose, é lembrar que, a depender do estágio do diagnóstico, a gente vai poder falar sobre esse prognóstico, ou seja, o que vem depois que começa o tratamento. Então, se eu faço um diagnóstico onde houve já uma total perda, né, visual, uma regressão psicomotora muito importante, significativa, o tratamento ele vai ter como objetivo melhora na qualidade de vida, das crises, né, da alteração da coordenação, enfim, melhora na qualidade de vida, mas aquelas características que o paciente, características clínicas, sintomas clínicos, que o paciente veio a desenvolver com a demora do diagnóstico do tratamento, se for já no estágio muito final, já é difícil de você falar em reversão, tá? Agora, quando eu tenho um paciente que eu diagnostico nos estágios iniciais, e eu associo a uma reabilitação, né, um tratamento de reabilitação, esse paciente vai ter um benefício, muitas vezes, de repente, recuperar alguma habilidade que ele tinha perdido, que, na verdade, isso a gente não vê descrito nos artigos, a gente viu isso com o Francisco, né, acompanhando o quadro dele. Então, antes do tratamento medicamentoso, a gente não estava conseguindo controlar as crises dele com o ajuste das medicações, a gente via uma perda progressiva da parte motora, mas a partir do momento em que ele começou a fazer o tratamento, ele até recuperou algumas habilidades que ele havia perdido. Então, isso que foi muito interessante, né? Essa experiência prática, né? Como a Patrícia falou e você muito bem reforçou, o livro nem sempre escreve essa trajetória, né? Então, no caso dele, com um acompanhamento muito completo, né, de uma equipe multidisciplinar, a participação familiar foi fundamental, a gente conseguiu reconquistar alguns marcos que haviam sido perdidos, né? Então, a gente não fala hoje em cura, a gente nem sempre vai ter um paciente que vai ter um total restabelecimento de como era antes, né, da manifestação da doença, mas, sem sombra de dúvida, o tratamento, ele traz a melhora na qualidade de vida da criança. Perfeito, doutora. E é importante falar também que a gente está tratando de uma doença ultra rara, né? Então, Sim. Pelo método científico, você conseguiu uma amostra significativa, né, de tratamentos para publicações é muito complexo, né? Então, de fato, a gente precisa analisar com muito carinho essas trajetórias, né, da amostra que temos, digamos assim, né, e, de fato, nos apoiar, né, para conseguir fazer com que outras crianças, né, não passem, né, por essa mesma jornada, né, ou não cheguem a sofrer tanto, né? Por isso que eu digo, a gente estava conversando nos bastidores, né, da importância do Francisquinho, por isso que é super mesmo, né? Ele vem de fato passando por várias fases, né, nessa luta e ajudando a escrever uma nova história mesmo, né, junto com todos vocês que são a família Super Francisquinha. Estava até falando, viu, Patrícia, que a família Super Francisquinha também envolve essa equipe multidisciplinar maravilhosa aí, que faz toda a diferença. Então, para a gente fechar essas perguntas, eu vou pedir, né, para a gente comentar aqui livremente sobre a consulta pública número 72, que está no ar, que coloca à luz a população em geral, né? A gente já passou pela fase da incorporação, conseguimos juntos vencer, né? Está incorporado no SUS, mas agora a gente está numa segunda fase, que é a definição dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, da lipofuscinose seroide neuronal tipo 2, que é a consulta pública número 72, que vai estar aí até o dia 21, né, de novembro, à disposição aí da população, né? E lá a gente tem alguns itens, né, que são mais críticos, digamos assim, né, como os itens de inclusão, né, dos pacientes, né, que são ali os pontos que precisam estar de acordo para que o paciente seja incluído, né, no acesso ao tratamento,
e também os itens que mencionam a exclusão de pacientes, né, do tratamento, né, que são itens muito delicados e que hoje praticamente tornam inacessíveis o tratamento, mesmo estando no SUS, né, a esses pacientes que passaram tanto tempo esperando pelo acesso ao tratamento. Então, comentei um pouquinho aí na perspectiva de vocês, né, a importância de todo mundo estar participando aí desse segundo momento e a gente consiga virar mais essa chave nessa luta. Eu vou começar. Eu acredito que um PCDT, ele é fundamental, porque ele faz com que quem esteve nessa luta, né, como médico, como família, no caso do Bruno, da Patrícia, não tenha que passar por todo um processo difícil de aquisição de uma medicação que já existe, que já é disponível. Então, você já ter uma medicação regulamentada e que você tenha uns critérios e que você possa solicitar para que o paciente receba precocemente, vai fazer diferença na vida de muitas crianças, como poderia ter sido naquela fase do diagnóstico do Francisquinho, que foi, né, em agosto de 2020, né, recebendo a medicação apenas um ano depois. A gente sabe que o PCDT, ele facilita esse acesso a essas medicações de alto custo. Então, a importância, né, da população participar é porque a gente não sabe quando uma doença rara vai bater na porta, né? Pode acontecer com uma pessoa que a gente nem conhece, mas pode acontecer com uma pessoa próxima a nós. Então, a importância de participar de uma consulta pública é porque ela é importante para a sociedade, né? Então, eu acredito que isso é capaz de reescrever uma história, principalmente de crianças, né? Que tiveram acesso ao diagnóstico recente, que vai fazer toda a diferença na vida de toda uma família. Eu, como médica, muitas vezes me vi um pouco distante desse papel com relação à família do Francisquinho, especialmente, porque foi impossível não se envolver, né? A gente está muito próximo, é muito diferente, a gente acaba se envolvendo, a gente faz atendimentos muito mais frequentes, a gente está sempre ali tentando ver como é que o paciente está, e essa progressão do quadro clínico dele foi difícil para a família, também foi muito difícil para mim, né, que assistia a essa situação com muita esperança de que logo a medicação ia chegar, mas com muita preocupação, né, porque como o Bruno falou, a doença, ela não espera, o tempo, ele não é um fator favorável no caso da lipofucinose. Então, participar de um PCDT é reescrever a história de muitas crianças, né, que tiveram acesso a um diagnóstico de uma doença tão difícil, né. Perfeito, doutora. A gente canta até para ela assim, né, Bruno? Se todos fossem no mundo, né? Os mais médicos e médicas humanas, assim. Bruno, Patrícia, com vocês agora. Assim, eu falo, né, quanto mãe, né, para mim, esse ano, um ano que o Francisco passou sem a medicação, gente, foi muito assim, foi doloroso. Eu não tenho nem palavras, assim, para definir para vocês, assim, sabe aquela história, assim, que eu hoje, eu sou aquela pessoa que eu doei o meu filho para passar por tudo isso, para eu estar aqui hoje falando para vocês a experiência e implorando, né, que para que a gente possa não ter, né, os próximos capítulos, que outras crianças não possam passar o que o meu filho passou, até o acesso à medicação. Então, assim, é uma coisa tão rápida que você, na sua casa, pode mudar essa realidade, não só do meu filho, mas que outras crianças que possam vir, como a Juliana falou, né, bem colocado, pode ser na tua porta que pode bater. E eu espero que não passe tudo que eu passei, tudo que o Bruno passou, e principalmente o Francisco, né, que quando bater na tua porta, tu vai lembrar de toda a luta que lá atrás já teve. Essa mudança que cada um é capaz de fazer, não só na vida do meu filho, porque se colocar no lugar de uma família atípica é muito difícil, mas pense se fosse você, pense se fosse seu filho, porque a gente não sabe o dia de amanhã, pode bater.
Só antes de falar mais especificamente do PCDT e da consulta, essa questão do tempo e do quanto, em que porta vai bater, né? A gente não tem poder sobre isso. Uma vez eu comentei isso com a Juliana uma vez, e o Francisco, ele era uma criança muito ativa, muito alegre, tinha uma relação com ela muito legal, e ele sempre entrava no consultório, é uma festa, cada consulta é uma festa, correndo né? pro colo dela. Ficava correndo, até que chegou um momento que a doença avançou, né? A gente falou para ela como ele estava, por telefone, antes da consulta, mas ver é muito mais impactante, né? E eu lembro que ela sempre abria a porta do consultório e se agachava para ele correr Ele corria. e receber um abraço. E até que numa determinada consulta isso não pôde acontecer, né? Eu lembro do semblante dela, olhando para ele, que ele já não conseguia mais fazer isso. Eu lembro que ele estava no meu colo, e aí ela se agachou, e eu coloquei ele. Quando eu coloquei ele, aí eu fui segurando ele, todo se tremendo, assim, toda com a marcha, toda já uma por cima da outra, aí ela se abaixou, assim, ela me olhou, aí eu desabei. Eu falei para ela assim, ela disse, gente, o que é que a gente vai fazer? Tipo assim, já não tinha mais o que fazer, não tinha mais... A Físio chegou com a gente e falou, já não tinha mais o que ela trabalhar com ele, a Juliana já não tinha mais o que ajustar, e a medicação... Só era medicação, e a gente teve que aguardar, lutar de várias formas, mas, né, passou essa fase, a gente conseguiu. E agora falando do PCDT, do quanto você que está assistindo aí pode nos ajudar, e não é só para ajudar hoje as famílias que estão lutando contra a CLN, a gente vai estar ajudando pessoas que a gente nem tem noção de que em algum dia, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, isso que a gente está fazendo agora vai repercutir, porque vai estar dentro do SUS, e qualquer familiar, qualquer criança que venha a ser diagnosticada com a CLN2 vai poder ter acesso ao tratamento. E a gente tem muita fé que daqui a uns anos seja um tratamento muito corriqueiro, né, comum, simples, porque antes do tratamento a gente tinha um pavor de o que seria, como é que aconteceria, e infusão após infusão, né, Juliana, a gente foi vendo que era tudo muito simples, tudo muito tranquilo, né, não era um monstro que a gente imaginava, passou primeiro o monstro da cirurgia, né, que depois a doutora Simone vai falar, e é muito tranquila, depois cada infusão foi ficando... Tem a GTT também, que para a gente foi pavoroso. Eu acredito assim, que a primeira impressão de minha, por exemplo, como médica, que nunca tinha lidado com o processo de infusão dessa medicação, é de que seria uma aplicação muito difícil, uma infusão muito difícil. Eu lembro dos dias antes, a medicação chegou, a gente comemorou muito, e depois agora veio a minha responsabilidade junto com a doutora Simone, que é a neurocirurgião, uma pessoa que também segurou na minha mão na hora da infusão, nós duas nos ajudamos muito. E depois a gente ficou tão simples, né? A primeira infusão geralmente é a mais complicada, porque a gente está aprendendo, mas depois a gente percebeu, nossa, isso poderia ter sido mais acessível a muitas outras pessoas, né? Uma inspiração de milhões, né, Juliana? Inspirações de milhões. Uma coisa que eu queria mencionar aqui, que eu sempre conversei com a família do Francisco e com as outras famílias de outras doenças raras, tá? Não só a lipofucinose. Eu gosto de fazer uma pequena colocação para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Você diagnostica um paciente com diabetes, ele vai lá na farmácia, ele compra o remédio dele. Às vezes, pela farmácia popular, o remédio sai super em conta. Então, se você não trata essa doença, você pode, claro, né, ter consequências muito, muito duras, né, a longo prazo. Agora, imagina você diagnosticar uma doença, que você sabe as consequências, você sabe a evolução, você sabe que existe um remédio, e você não pode ir na farmácia comprar. Mesmo que você venda a roupa do seu corpo, você venda o carro, você venda o apartamento, você venda tudo,
é uma medicação inacessível. Então, essa proposta que a gente está fazendo hoje aqui é porque é uma medicação que mesmo uma família com uma excelente condição financeira não tem condições de manter um tratamento a longo prazo. Então, é muito diferente, né? O que a Patrícia mencionou desse 1 ano, a vontade, eu acho que dá, de pensar assim, o que eu vou, né, me desfazer para conseguir ter acesso a um frasco dessa medicação, mas a gente sabe que a longo prazo a gente não vai conseguir manter esse custo. Então, quando a gente fala de diretrizes de um PCDT, é para que as pessoas que não têm condições financeiras de manter, e no caso, a gente sabe que dificilmente uma família conseguiria manter, mesmo uma família com um padrão de vida excelente, né? Para que pessoas, sejam elas de qualquer classe social, possam ter acesso a essa medicação, né? Então, esse entendimento sobre essa doença rara e esse custo é que vai fazer a diferença na vida dessas crianças, porque financeiramente é muito difícil manter esse tratamento, né? E eu acho que é difícil não conter a emoção quando a gente fala sobre o caso do Francisquinho, porque foram muitas lutas travadas. Foram desde carreata, né, para a gente ir lá na praça falar, de distribuição de folder, conscientização da população. A maioria dos profissionais médicos e de equipe multidisciplinar nunca tinham atendido um paciente com essa patologia. Eu mesmo, que sou da neurologia infantil, o Francisquinho foi meu primeiro paciente com CLN2, então eu aprendi muita coisa acompanhando ele, e a família também me ensinou muita coisa, e eu acredito que escrever essa história, né, como Patrícia, que eu sou fã, né, Bruno, que eu sou fã também, é fundamental, e não tem como eu agora, uma recém-mãe, né, não me emocionar com o que a Patrícia fala, né, sobre você ser aquela que vai se expor, né, que a gente está querendo não, tá aqui, né, falando, né, dando a cara, né, para falar, se expor, falar sobre o caso do filho, né, que é uma situação que, querendo ou não, é reviver situações muito difíceis, para que outras crianças possam usufruir, né, de uma esperança no meio de uma situação extremamente difícil, porque, como ela falou, nenhuma família quer esse diagnóstico, mas diante dele, a gente ter uma esperança sem sombra de dúvidas, fundamental. E agora, mais especificamente do PCDT e de como a gente quer que você que está assistindo nos ajude, PCDT, a Ana depois vai colocar os links aí, né, que é preciso acessar, mas por que esse PCDT ele é um pouco difícil para a gente, é desfavorável? Porque ele tem uma classificação motora e de linguagem, né? E essa classificação que foi determinada como limite para receber, para que cada criança no Brasil possa receber, ele foi muito alto, ele foi muito aquém do estágio que as nossas crianças estão hoje, mesmo algumas crianças tendo já o tratamento e tendo melhoras significativas, mas ele é um padrão muito alto para o que se está pedindo e o que se tem. Por exemplo, o Francisco ele chegou a ficar no grau mais baixo dessa escala e ele progrediu. Então, o PCDT que está sendo colocado, ele não leva em conta essa progressão, ele leva em conta só mesmo o estágio em que a criança está antes de receber a medicação. E um outro ponto, que são os critérios de exclusão do PCDT, diz que só é contraindicado para criança que não tem mais nenhum prognóstico de melhora, certo? Ou para criança que tenha alguma contraindicação, algum efeito colateral muito grave que vai impedi-la de de ter acesso à medicação. Então, a gente tem que se basear muito nesses critérios de exclusão, porque neles
nenhuma criança vai ficar de fora do tratamento. E um outro ponto dos critérios de inclusão é que cada criança que já faz o tratamento deveria ser reavaliada pelo seu médico, para que esse médico indique o tratamento, e se a criança está dentro dos padrões. Mas o que deve ser levado em consideração é o momento do diagnóstico. E cada criança tem um laudo nesse momento de diagnóstico, porque no momento dos diagnósticos, todas as crianças estavam dentro dessa tabela de classificação adequada. O que impossibilitou, o que levou ao declínio foi a demora do acesso à medicação. Então, depois já de crianças que estão há mais de ano em tratamento, né, a gente não consegue conceber e não é possível aceitar que, depois de toda a nossa luta, alguma criança fique de fora desse tratamento. Mesmo as que ainda não estão com tratamento, mas já têm a liminar há muito tempo. Porque tem crianças que foram concedidas as liminares, mas o processo até chegar à medicação, até ocorrerem as efetivações, também são demoradas. Então, tem criança que já passou aí mais de 9, 10 meses com uma liminar concedida, sem chegar à medicação, e sem acontecer o processo de compra, né, pelo Ministério, junto à empresa, e a criança continua sem o acesso à medicação. Então, esse PCDT ele é extremamente ruim nesse sentido, extremamente injusto nesse sentido, porque o que deve ser levado em consideração para as crianças que já estão em tratamento é o momento do diagnóstico, que todas elas estavam muito bem ainda. Então, levar em consideração o momento de 1 ano, crianças que estão já com esse diagnóstico aí há 2 anos e meio, e ainda não iniciaram o tratamento, você decretar uma sentença de morte para cada uma dessas crianças. Então, a gente não pode aceitar isso, e a gente pede muito a sua colaboração, a sua ajuda, para que você nos ajude crianças que a gente talvez ainda nem nasceram, né? Para que esse PCDT ele seja o mais amplo possível, seja o mais democrático possível, e que nenhuma criança fique sem o seu tratamento. A gente não consegue aceitar isso, e se uma criança ficar de fora, se uma criança perder o tratamento, para a gente, a luta ela não vai ter valido a pena, porque todas as nossas famílias do Brasil, que hoje são 18 crianças, a gente está junto, está fortalecido, de mãos dadas, para que isso não aconteça, para que esse PCDT ele não seja exclusivo, e para que nenhuma criança fique de fora. Show. É isso aí. Aproveitando essas falas, vamos agora entender como a gente pode fazer tudo isso. Como o Bruno falou, o link vai estar disponível aí nesse QR Code na tela de vocês, e também na descrição do evento, né? Vocês podem clicar no link ou então posicionar o celular e já acessar. Vai aparecer essa tela aqui para vocês. Eu vou abrir agora. Ok? Consulta Pública Conitec SCTIE número 72/2022, PCDT. PCDT significa Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas de Lipofuscinose Seroide Neuronal tipo 2, ok? Para participar, vocês têm que estar logados aqui, tá certo? No gov.com.br. Então, já faz logo o seu login para poder participar, tá certo? Aqui, o órgão Ministério da Saúde, setor, né? Coordenação de Incorporação de Tecnologias, Ministério da Saúde, vai até o dia 21/11, e até agora nós só tivemos 63 contribuições recebidas. Precisamos ampliar aqui esse número, né? O mais rápido possível. Aí temos aí pouco mais de uma semana, né? Para conseguirmos, mais junto a gente vai chegar lá, tá certo? Então, aqui... Oi? Não, sim. Aí, importante que antes de fazer a sua contribuição, né, você conheça esse relatório do protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas que o Bruno acabou de citar. Você clicando nesse link, vai aparecer para você esse documento aqui, tá certo?
importante que você leia e conheça, né, para que você tenha mais informações contextuais, né? A gente numa live não consegue, né, falar sobre isso, mas todos esses critérios que o Bruno falou estão aqui, ó, critérios de inclusão, tá certo? Aqui está a parte motora que ele falou, né, ó, a soma das pontuações de domínio motor e de linguagem na escala CLN2, né, precisam ser maior ou iguais que 3, né, e aqui também os critérios de exclusão. Então, importante, né, esses são os pontos mais sensíveis aí dessa consulta e que a gente precisa estar junto para que, de fato, né, seja uma política de inclusão, né, e que essas 18 crianças, 18 famílias tenham acesso e outras mais que, porventura, venham, né, a ter aí esse diagnóstico, ok? Então, para registrar a sua opinião, você coloca sua data de nascimento, região, estado, município, como deseja contribuir, se como uma OSC, como um paciente, como familiar, profissional de saúde, interessado no tema, né? Empresa fabricante de tecnologia. Aqui, só se for como pessoa jurídica, você vai colocar o seu CNPJ e a razão social, se não, deixa em branco, coloca aqui, né, o sexo biológico, autodeclaração de cor e etnia, como ficou sabendo dessa consulta pública, se foi através dessa live, né? Você vai colocar aqui através de redes sociais, tá certo? O que você achou dessa proposta apresentada pela Conitec, né? Você vai colocar a sua opinião, né? E colocar aqui qual é o item que você gostaria de alterar ou incluir, né? De acordo com tudo que a gente conversou aqui e também da sua leitura desse protocolo, tá certo? Aqui você coloca algum outro comentário nesse aspecto, tá certo? Se for o caso, né, de enviar alguma documentação que você queira anexar, principalmente se for uma família de paciente e tem alguma informação relevante para contribuir, envia, né? Terminou, envia o formulário e em alguns cliques muito rápido, vocês viram, né? Não tem nada que de fato tome um espaço de tempo considerável, é muito rápido, muito simples, né? E você pode ajudar a reescrever essa história da saúde pública no nosso país, né? E dos pacientes, da vida desses pacientes com CLN2, né? São crianças que merecem ter qualidade de vida, né? E merecem estar com a gente aqui, né? E transformando essa nossa sociedade. Tá certo? Chegamos ao fim das nossas perguntas de hoje e deixando o nosso convite aqui para a doutora Juliana, Bruno e Patrícia fazerem suas contribuições finais desse nosso primeiro episódio da sequência de lives aí, Super Francisquinho e a jornada para a superação da CLN2. Com Obrigada. você. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer dividir esse espaço com dois pais tão incríveis que eu tenho muita honra de ter experienciado essa trajetória com eles, porque eles são extremamente dedicados e contem comigo para o que for preciso. Bom, queria agradecer a presença da Juliana. Sei que ela está com a nenenzinha chorando, querendo mamar. Então, vou ser curto aqui. Agradecer a Ana, né, a Fedran, a CDG. Agradecer minha esposa, que a gente não está junto agora, né? Mas daqui a pouco a gente vai estar, se Deus quiser. Muito obrigado, Juliana, por Deus ter te colocado no nosso caminho, nos momentos que a gente mais precisou, que a gente estava sem rumo, né? E a gente quer muito pedir a sua participação, que você está assistindo aí, que você possa pedir para os amigos, familiares. Não é só pelo Francisco, é por todas as crianças do Brasil que lutam contra a CLN, que lutam por esse tratamento, e por todas as outras que a gente... É hora que nunca mais tenha ninguém com CLN2, mas se houver, vai ter tratamento e vai poder ter uma vida digna, né? Vai poder ter qualidade de vida, vai poder ter uma vida o mais próximo do normal possível. Né? Sua criança vai poder estudar, vai poder andar, vai poder correr, vai poder assistir um desenho, as coisas mais corriqueiras e básicas que a gente tem na vida, né? Então, a gente quer agradecer e pedir a sua ajuda mesmo.
Agradecer primeiro a Deus, né? E como Deus é perfeito, né? Ele pensou em cada detalhe, em ter colocado a Tia Ju na nossa vida, né, Tia Ju? Agradecer a Ana, Pedrão, CDG e o Bruno, né? Por ter feito parte dessa missão de amor comigo, né? Como Deus é maravilhoso, ele pensa em cada detalhe. E pedir a todos que estão nos assistindo, né? Não se colocar no meu lugar, mas se pensasse que fosse você, que estivesse aqui implorando para que teu filho possa viver. A qualidade de vida é o que ele tem hoje para mim, é o que mais importa. É a mesma coisa como fosse o teu filho, correndo, comendo, falando, estudando. Quando tu levaras o teu filho para a escola, que tu levaras o teu filho para qualquer lugar, lembra se fosse o teu, que tivesse precisando de uma medicação para sobreviver. Que é esse meu... Eu estou hoje aqui implorando para cada um de vocês que estão nos assistindo, que possam ir lá rapidinho, gente, nos ajudar a manter o Francisquinho do meu lado, do lado do pai dele. Porque essa medicação para o Francisco, ela é vida. É isso aí, gente. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Chegamos ao final do nosso programa de abertura, né, que vai continuar disponível para vocês no nosso canal do YouTube da CBG aqui, né? Então nos ajudem a divulgar essas informações, compartilhem o link para o máximo de pessoas que conseguirem e vamos aí dar as mãos, tomar força, né, para a gente multiplicar exponencialmente aí e cruzar a barreira dos milhares de contribuições nessa consulta pública, ok? Uma boa noite a todos vocês e nos vemos amanhã no segundo encontro do projeto Super Francisquinho na jornada de superação da CLN2 com o tema Atendimento Multidisciplinar junto à convidada Monize Carleto. Aguardamos todos vocês. Um forte abraço e até o próximo episódio.